Bom, olá, meu nome é Cléto Diogo Ribas e estarei comentando as funcionalidades de alguns dos componentes presentes no circuito. Começando pelo circuito emissor infravermelho, basicamente ele funciona como um LED sempre aceso. Já o receptor infravermelho funciona como um transistor acionado por luz. Quanto mais incidência de luz, mais corrente passa por ele. Da forma que o circuito foi montado, quando há uma interrupção da luz do emissor, a tensão no receptor é próxima de 4,4 volts. Já quando a luz passa livremente, a tensão é próxima de 2,73 volts. Pelo projeto se tratar de um contador de rotações, foi necessário utilizar uma porta com a função interrupt do Arduino. Dessa forma, foi preciso condicionar o sinal do receptor, e para isso foi utilizado um amplificador operacional, amp-op, na função de comparador de tensão. Na porta não inversora foi enviado o sinal do receptor, e na porta inversora foi ajustada uma tensão média de 3,57 volts. Assim, quando há luz, a tensão é próxima de zero, e quando não há, é próxima de 5 volts. Este será o sinal do interrupt. A cada duas interrupções, ou seja, um ciclo completo do motor, um sinal de clock é enviado para os contadores, incrementando a contagem. E a saída de cada contador já é em BCD. Por isso foi conectado a dois decodificadores de BCD para 7 segmentos, e dessa forma o resultado é mostrado nos displays. Para controlar a velocidade do motor, o Arduino recebe um sinal de um potenciômetro numa porta analógica. No código, esse sinal é condicionado por um sinal PWM, com um ciclo de trabalho proporcional à tensão no potenciômetro. E assim o sinal é enviado para o circuito PWM. Esse circuito é isolado por um optoacoplador e chaveado por um MOSFET, controlando assim a velocidade de rotação. Oi, eu sou o Júlio e eu vou explicar os componentes de eletrônica digital utilizados. Nós optamos por utilizar dois contadores síncronos de dezena interligados em cascata, dividido em um contador de dezena e um contador de unidade. Ambos os contadores recebem um sinal de clock do Arduino. O contador de unidade é incrementado a cada rotação, porém o de dezena só é incrementado quando os pinos que o habilitam estão ativados, ou seja, Enable P e Enable T. Isso acontece quando o contador de unidade está com o número 9, assim ativando o pino de carry, e no próximo ciclo de clock, o de dezena incrementará e o de unidade resetará. Como já foi dito anteriormente, na saída dos contadores já temos um código em BCD, que é ligado nos decodificadores. O funcionamento deles é bem simples. Eles recebem uma entrada em BCD e ativam apenas os pinos de saídas necessários para acender os LEDs do display de 7 segmentos. Já para controlar a velocidade do motor, a utilização de um conversor analógico digital é necessário para converter a tensão do potenciômetro, e o conversor do Arduino foi quem foi utilizado. O conversor é responsável por converter uma grandeza física contínua em digital, ou seja, discreta. A resolução, o tamanho do passo ou até mesmo o degrau do conversor está relacionado ao seu número de bits. Um conversor de 4 bits, com uma tensão de fundo de escala de 15 volts, por exemplo, tem uma resolução de 1 volt. O conversor do Arduino tem 10 bits e foi utilizado uma tensão de fundo de escala de 5 volts. Dessa forma, a resolução é de 4,88 mV aproximadamente, o que é bastante interessante para uso geral e no nosso caso. Bom, nessa etapa, utilizando o fluxograma do algoritmo, a gente vai ter entendimento de como funcionam algumas coisas dentro do script. Primeiramente, são definidos os pinos utilizados para a interrupção, os displays de 7 segmentos, o reset, o potenciômetro e o sinal PWM. Em seguida, são declaradas as variáveis necessárias para o contador e a flag booleana. Na função setup, ocorre a configuração inicial do Arduino, onde os pinos são configurados corretamente, a comunicação serial é iniciada e o contador é zerado. Já no looping principal, a função sendPWM é chamada para enviar o sinal PWM e, em seguida, essa função lê o valor do potenciômetro e mapeia para um valor PWM adequado. Em seguida, o valor PWM é enviado para o pino de saída correspondente, que vai dar sequência na função incremente, que é a função de interrupção. Essa função é executada sempre que ocorre uma interrupção num pino especificado. Nela, o contador é incrementado, a flag ref é alternada e o display de 7 segmentos é atualizado conforme necessário. Esses são os passos básicos do funcionamento do contador de rotações implementado neste código. Então aqui nós temos os dois contadores e os dois decodificadores ligados aos displays. O Arduino é responsável por mandar o sinal de clock e de clear para os contadores. Agora sobre o circuito receptor emissor, a gente tem um circuito emissor que está sempre ligado, basicamente é um LED, e um circuito receptor que vai estar interceptando ou deixando passar a luz.
Para o condicionamento de sinal, como já citado, foi utilizado um on-off e um trim-pot para definir a tensão de comparação. Então, para demonstrar o funcionamento do circuito, a cada uma rotação completa, ou seja, duas interrupções, é incrementada no display. Foi utilizado um potenciômetro para controlar a velocidade do motor. Esse sinal é mandado para o Arduino e do Arduino é mandado um sinal PWM que vai passar por um optoacoplador e chavear um MOSFET, que vai controlar assim a velocidade do motor. Então, para demonstrar o funcionamento com o motor funcionando com a fonte externa, a gente tem aqui ele na velocidade mínima e o contador de rotações está ali contando relativamente devagar, né? E à medida que eu vou aumentando a velocidade do motor com o potenciômetro e o PWM, a contagem fica bem mais rápida, junto com a velocidade de giro do motor. Então aqui ele já está bem rápido e agora na velocidade máxima. Então, como podemos ver, a velocidade do motor é controlada pelo ciclo de trabalho do sinal PWM do Arduino, que por sua vez é diretamente proporcional à tensão do potenciômetro, convertida pelo conversor de 10 bits do Arduino, e então mapeada no código para o ciclo de trabalho desejado.